Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Como é habitual, temos connosco o nosso comentador residente, o médico Dr. Joaquim Couto. Boa tarde, doutor. Boa tarde e boa tarde aos ouvintes. Hoje o nosso tema é gripes e constipações. Com a chegada do frio, bem também a época das gripes e constipações, por isso faz todo sentido falarmos agora nelas. A primeira questão é: qual é a diferença entre uma gripe e uma constipação? Bem, a diferença não é assim muito grande. Porquê? Porque uma gripe pode dar uma constipação e uma constipação pode dar uma gripe. Explicando, enquanto uma gripe normalmente é uma doença infecciosa por um vírus, os mais comuns são os vírus influenza, que aparecem mais no inverno, nesta altura do outono e do inverno. Há outros vírus, há também o vírus, o Covid-19, como é óbvio, também anda por aí, e normalmente, portanto, uma gripe é um estado febril, um estado com congestão dos olhos, do nariz, às vezes dores abdominais, dores ósseas, às vezes com diarreia, depende do vírus, depende muito do vírus, da virulência do vírus que ataca. O que é virulência? A virulência é, digamos assim, é o grau com que o vírus ataca. Se a virulência é muito grande, a doença é mais forte. Se a virulência é pequena, a doença é passageira. Uma constipação normalmente não é por causa disso. Normalmente uma constipação acontece por efeito do meio ambiente, ou porque a pessoa é sensível à mudança de temperatura do quente-frio, ou frio-quente, pronto, sai de um ambiente frio, entra num ar-condicionado quente e portanto, constipa-se, apanha uma corrente de ar e constipa-se, descobre-se de noite a dormir e constipa-se. Portanto, há aqui uma variedade grande de possibilidades de ter uma constipação. Depende muito do estado de saúde da pessoa. Na gripe também. A gripe também depende muito do estado de saúde geral da pessoa. Da idade dela, se é criança, se é adulto. Nós já podemos entrar um bocadinho nisso. Mas, na prática, como a gripe provoca um estado inflamatório e dá alguns sintomas parecidos com os da constipação, e a constipação, porque também permite e desencadeia um estado inflamatório e febre, acaba por permitir que o vírus ataque. E, portanto, uma constipação pode chegar a uma gripe e uma gripe pode ter sintomas muito parecidos com a da constipação. Não são doenças graves, normalmente. No entanto, todos os anos, na Europa, por exemplo, no mundo, morrem muitos milhares de pessoas com gripe. Com constipação não, mas essencialmente com gripes morrem muitas pessoas e isso depende essencialmente do meio ambiente, do estado de saúde geral da pessoa, se é criança, se é de meia idade ou se é idoso, conforme o seu sistema imunológico também está mais ativo ou menos ativo. Pois. A questão que vou fazer a seguir é: muitas gripes cá evoluem para pneumonias, e isso, se calhar, que também é um estado mais grave e que pode então levar à morte. O que é uma pneumonia ao certo? Bem, uma pneumonia digamos que é uma situação, também um termo que é utilizado muitas vezes, pneumonia, assim como é utilizado muitas vezes o infarto do miocárdio. E as pessoas não sabem o que é um infarto do miocárdio, nem sabem muitas vezes o que é uma pneumonia. Uma pneumonia, assim muito simplisticamente e sinteticamente, é uma infecção, digamos assim, dos alvéolos, dos bronquíolos, da parte mais pequenina, digamos assim, da árvore respiratória, não é? Começa na traqueia, no nariz, na traqueia, depois vai ficando mais fina, até aos alvéolos, que quase são microscópicos, os alvéolos. E o que é que acontece? Acontece que com a inflamação dos alvéolos e dos bronquíolos, que são os brônquios mais pequenininhos, tapam. E como tapam, se as pessoas pensarem, o ar entra nos pulmões, vai lá abaixo, digamos assim, aos bronquíolos e aos alvéolos e volta a sair. Se os bronquíolos e os alvéolos estão muito inflamados, exudados com muco, e com tosse e com expectoração que a pessoa tem, os bronquíolos tapam e fica ali como que um pulmão quase infartado. Porquê? Porque não entra ar para baixo, tem que entrar ar para cima, não sai dali nada. Então, isso é uma cultura ótima
para que um vírus ou uma bactéria infectem e provocam uma pneumonia. A pneumonia pode ser de origem vírica e pode ser de origem bacteriana. Também pode evoluir para a outra. Uma bacteriana pode evoluir para ser um vírus e uma de vírus pode evoluir para bacteriana. Se cada uma das pneumonias ficar vírica e ficar bacteriana, enquanto na bacteriana nós podemos combatê-la com antibióticos, preciso não esquecer que os antibióticos só atuam nas bactérias. Os vírus, não há nada que os mova. Os vírus, há apenas medicamentos e substâncias naturais e um conjunto digamos assim, de soluções, mas são soluções laterais, não são soluções, diria, curativas. Pois. Não há nenhum medicamento que atue diretamente sobre os vírus. Portanto, uma pneumonia vírica, digamos, teoricamente não tem cura, é esperar que passe. Pois. Mas nesse caso já sequer requer até, por vezes, um internamento, já é um estado mais grave. É óbvio, portanto, ou seja, num estado de pneumonia bacteriana ou um estado de pneumonia vírica, dado que tem perturbações respiratórias muito graves e digamos assim, a concentração de oxigênio baixa, e portanto há aqui um fenómeno, aquele fenómeno que se dá nos pulmões de entrada de oxigênio e saída de dióxido de carbono, ou CO2, fica muito diminuído. E como fica muito diminuído e o nosso organismo necessita do oxigênio para o seu funcionamento, então é necessário um internamento, normalmente com soro, portanto endovenoso, com algumas substâncias químicas que no hospital são dadas e com ventilação, muitas vezes, porque se a percentagem de oxigênio digamos assim, nos pulmões ou no sangue diminuir abaixo de um certo nível, põe em risco a vida da pessoa. Para isso, temos as vacinas, que é uma forma de prevenção. Deve ou não ser tomada esta vacina e quem é que a deveria tomar? Neste momento, penso que quem toma são os idosos, mas deveria ser administrada a toda a gente, inclusive a crianças, ou não? Sim. Ora bem, acho que vale a pena fazer aqui um pequeno parênteses sobre as vacinas e falar no sistema imunológico e falar no nosso organismo, no meio ambiente e como é que a doença acontece ou como é que o nosso organismo se defende das agressões externas. E as vacinas, no fundo, o que são as vacinas? As vacinas são um ajudante do nosso sistema imunológico. Cada vez que há uma agressão, seja um alergénio, seja uma bactéria, seja um vírus, seja até uma substância química, que seja agressiva do nosso organismo, o sistema imunológico atua. E atua de muitas variadas formas. Atua ou através dos chamados glóbulos brancos do sangue, que têm vários nomes complicados, eosinócitos, monócitos, os linfócitos, enfim, é uma linhagem de glóbulos brancos, atua através do sistema de anticorpos, portanto, o sistema imunológico tem muitas formas de atuar. É como se estivéssemos num campo de batalha com o inimigo, são as bactérias, os vírus e os alergénios e as substâncias que agridem o organismo, e do outro lado tem um exército defensor, que é o nosso sistema imunológico, com as várias peças de artilharia que tem. Os anticorpos, os glóbulos brancos, enfim, um outro conjunto de substâncias químicas, a cascata da inflamação, a febre, enfim, um outro conjunto de reações de defesa. Portanto, a febre e a inflamação são reações de defesa do nosso organismo ou uma agressão qualquer. E dependem do sistema imunológico, que é o sistema imunológico que controla isso tudo através do sistema nervoso central e através dos neurotransmissores. Só um pequeno parentezinho. Imagine que eu tenho uma infecção num pé. Esse local da infecção transmite de imediato uma informação através dos neurotransmissores, uma informação ao nosso cérebro, que a comunica ao nosso sistema imunológico, e o nosso sistema imunológico vai mandar de imediato uma companhia, um batalhão de combatentes combater aquela agressão. É por isso que, por exemplo, quando o nosso sistema imunológico envia para uma infecção, envia glóbulos brancos, e eles são mortos pelas bactérias agressoras em muita quantidade, aparece aquilo que as pessoas chamam pus, aquele líquido amarelado,
às vezes mais esverdeado, mas isso são milhões e milhões e milhões de glóbulos brancos mortos, porque a bactéria era mais forte e derrotou, digamos assim, pelo menos momentaneamente derrotou a defesa do nosso sistema imunológico. Ora bem, voltando à questão das vacinas, o que é que nós fazemos nas vacinas? Quimicamente e biologicamente. No fundo, o que é que se descobriu? Descobriu que se uma bactéria ou um vírus infectarem o nosso corpo, podem provocar doença. Mas se eu cortar um bocadinho da bactéria e cortar um bocadinho do vírus, meter dentro de um frasco, criar uma vacina e injetar, eu vou, às vezes, provocar uma doença ligeira, a mesma que a bactéria provocaria, mas vou desencadear uma reação com memória do meu sistema imunológico através da reação a este bocadinho da bactéria ou do vírus. E assim, quando a bactéria vier, ou o vírus vier, o meu sistema imunológico já está preparado para mandar o batalhão, a companhia e o exército todo para combater essa agressão dessa bactéria e desse vírus. É por isso que, no campo da medicina em geral, as vacinas foram um grande avanço digamos, no combate à morbilidade em geral por substâncias bacteriológicas ou por substâncias víricas, essencialmente. Também há tipo de vacinas para os alergénios. Já ouviram, enfim, as pessoas já ouviram falar, provavelmente, que podem fazer testes no braço ou testes no sangue para saber quais são os alimentos alergénios e depois fazer também uma espécie de vacina que se injeta outra vez no corpo para que o organismo, o meu sistema imunológico, quando eu comer aquela comida à qual eu era alérgico, o meu sistema imunológico já não vai reagir do mesmo modo, porque as reações alérgicas violentas podem provocar a morte, podem provocar aquilo que se chama uma reação da anafilaxia, o que é uma reação violenta do nosso organismo a um alergénio que tapa a garganta, tapa a glota e a pessoa acaba por morrer por asfixia. Ou então, por exemplo, imagina que é um enxame de abelhas, ferra 30, 40 picadas e o veneno é tanto que provoca uma paragem cardíaca ou provoca, digamos assim, uma reação do sistema nervoso central e o colapso, digamos assim, do organismo. São exemplos típicos, mas para explicar que as vacinas ajudam o nosso sistema imunológico, que as vacinas são fabricadas normalmente a partir de substâncias químicas ou de parte das bactérias ou de parte dos vírus, é feito, depois é injetado para ajudar o nosso sistema imunológico a provocar uma reação mais tardia quando a bactéria ou o vírus infectar. Porquê é que é muito importante, digamos assim, este mecanismo e é importante para a saúde e para a literacia em saúde? Porque, como se depreende das minhas palavras, o importante nem é a vacina, é o meu sistema imunológico. Porque se o meu sistema imunológico estiver muito deprimido e se o meu sistema imunológico estiver alterado por qualquer motivo, as vacinas já não vão ter o mesmo efeito que têm num sistema imunológico normal. E é por isso também que algumas pessoas, não obstante serem vacinadas, acabam por ser infectadas pela mesma bactéria que teoricamente não deviam ser infectadas. Parece contraditório, mas assim como há pessoas, exatamente, há pessoas que foram vacinadas contra a Covid e morreram de Covid. Ou seja, provavelmente o seu sistema imunológico, o seu organismo e os seus órgãos estavam já de tal modo debilitados que, mesmo com a vacina do Covid, não aguentaram a infecção desse vírus. E, portanto, resumindo, como dizia Hipócrates, cura-te a ti mesmo. Não há nada para além do teu organismo que te cure. Agora sim, há muitas substâncias que ajudam. Medicamentos, vacinas, alimentação, meio ambiente, saúde, enfim, tudo isso ajuda a lutar contra a doença. Mas, rigorosamente, é o nosso sistema imunológico que é o nosso anjo da guarda e que é o nosso curador, passa a expressão, curador de toda e qualquer maleita, ajudado por essas substâncias todas. Então, alguma coisa que as pessoas possam fazer no dia-a-dia para, por exemplo, reforçar esse sistema imunológico é para não ficarmos doentes tantas vezes? Certo, exatamente. Por exemplo, há uma coisa muito simples. Há bactérias e vírus que atuam com variações eletromagnéticas mínimas no nosso organismo. Portanto, se eu tiver uma variação eletromagnética mínima
no organismo, pode haver uma bactéria ou um vírus que aproveita, digamos assim, a circunstância e ataca. Por exemplo, um resfriado. Por que é o resfriado? Porquê? Porque naquela circunstância em que a pessoa apanhou, fez uma baixa de temperatura, teve uma amplitude térmica acentuada, há bactérias e vírus que estão à espera desse momento para infectar. E, portanto, a pessoa apanha uma corrente de ar e a verdade é que adoece, apanha um resfriado. Pode ser uma constipação, mas pode evoluir depois para uma gripe, ou pode ser mesmo uma gripe. Ou seja, onde é que está, digamos assim, a solução? A solução está essencialmente na promoção da saúde e está essencialmente na alimentação e no meio que nos rodeia. Ora, eu já disse aqui numa outra intervenção que nós somos produto, a nossa saúde depende daquilo que comemos, daquilo que bebemos e do meio onde estamos inseridos, profissionalmente, familiarmente, e até se estamos no hemisfério norte ou no hemisfério sul, não é? Porque estamos agora no hemisfério norte e estamos no outono e inverno. Se estivéssemos no hemisfério sul, provavelmente não teríamos tanta possibilidade de ter gripe, porque no hemisfério sul neste momento está calor. Mas há pessoas que ficam, e eu até sou um caso, às vezes fico mais depressa constipada no verão do que no inverno. Pois está bem, exatamente, foi o que eu dizia há bocado. Há muitas situações em que não é tanto estar no hemisfério norte ou no hemisfério sul, é a variação da temperatura. É, por exemplo, o que acontece? As pessoas transpiram, por exemplo, e a transpiração depois, e a transpiração ao evaporar-se provoca frio. É por isso que um desportista, uma pessoa que transpira, meia hora depois está cheio de frio e tem que se agasalhar. Para quê? Para se prevenir contra essa baixa de temperatura que é provocada pelo suor a evaporar-se. Ora, são tudo muitos pequenos cuidados, portanto, que esses cuidados genericamente são do conhecimento das pessoas em geral e portanto, dos pais que têm crianças e dos pais que têm filhos pequenos, são tudo, enfim, faz parte da literacia que as pessoas normalmente têm, às vezes com melhor conhecimento, outras vezes nem tanto, mas há uma coisa que é fundamental, é a alimentação. E, portanto, só com uma alimentação adequada e correta eu consigo levar todas as substâncias que o meu sistema imunológico necessita para funcionar bem, e como da nossa alimentação, que é por causa enfim, das tropelias que nós cometemos, comemos carne, produtos processados, comemos gorduras saturadas, comemos açúcar que nunca mais acaba, comemos glúten, comemos, enfim, um conjunto de substâncias tóxicas e, portanto, isso determina e leva a que o nosso sistema imunológico fique diminuído. E, por outro lado, como a nossa agricultura é uma agricultura intensiva, e nós já compramos tudo no supermercado, muitos desses produtos já não têm os constituintes que tinham há 30, 40 anos. Portanto, eu tenho... Numa situação vulgar, a pessoa tem que tomar vitamina D, tem que tomar vitamina C, tem que tomar zinco, tem que tomar selênio, tem que tomar uma série de substâncias, e mais uma quantidade delas, para suprir a falta que existe nos alimentos. E, portanto, e também é vulgar as pessoas dizerem assim, eu alimento-me bem, eu como corretamente, tudo bem. Mas não está a dizer tudo, porque o alimentar-se bem e o alimentar-se corretamente pressupõe que aquilo que come e que bebe e que respira tem as substâncias necessárias para alimentar corretamente os meus órgãos e para alimentar corretamente o meu cérebro e o meu sistema imunológico, porque nós somos uma unidade, portanto somos digamos assim, um complexo muito grande, químico, eletromagnético, que depende muito do meio onde estamos e do meio como funcionamos e que, obviamente, depende também do nosso estado de espírito, das nossas emoções. As pessoas têm que pensar que, por exemplo, o stress e a ansiedade e as nossas emoções, os nossos sentimentos, intervêm no sistema imunológico. Não é só a parte física, é também a parte mental, a parte espiritual. Portanto, ou seja, o sistema imunológico é o local de concentração de todos os malefícios para a nossa saúde, ou de todos os benefícios para eu manter a minha saúde e ser resistente no outono, no inverno, no verão e na primavera, ser resistente aos agressores que
que estão por aí, à nossa volta. E a nível da medicina natural, algum medicamento natural que ajude, por exemplo, a curar uma gripe ou uma constipação? Com certeza. Portanto, imagina, numa constipação, normalmente há um estado febril e um estado inflamatório. O estado febril é uma reação de defesa e, portanto, não se devem tomar imediato e precipitadamente substâncias para tirar a febre, como a gente costuma dizer. Não, a febre é uma reação de defesa e, como tal, eu devo controlar a febre. Não deixar que ela evolua, por exemplo, para mais de 39,5 graus, sob pena de provocar outros problemas, como, por exemplo, nas crianças, convulsões ou vômitos ou qualquer coisa do género. Portanto, a febre deve ser controlada, não deve ser eliminada, mas controlada. E, portanto, se atingir um determinado nível, portanto, toda a gente sabe que uma criança, se tiver 40 de febre, o Brufen ou outro qualquer medicamento ou até uma substância natural à base de casca de salgueiro ou outra substância, portanto, que não é suficiente para baixar a febre, não há volta a dar, tem que pegar na criança e pôr-lhe álcool, porque o álcool evaporado provoca frio, ou metê-la mesmo na banheira e com um chuveiro arrefecê-la, portanto tem que arrefecer, que é a questão mais importante de uma criança que está com 40 graus de febre, a questão prioritária é arrefecê-la. O mesmo se passa com a inflamação, não é? A inflamação é a mesma coisa, portanto a inflamação deve-se controlar, não se deve eliminar de imediato. Porque hoje já, por exemplo, as pessoas que fazem educação física e os treinadores e as pessoas já sabem que quando há uma inflamação aguda, digamos, num atleta, não vão a correr lá pôr Brufen e a correr pôr um anti-inflamatório, não, põem gelo, estabilizam a situação e depois darão ou não darão um anti-inflamatório deste, não esteroides, que é o caso do ibuprofeno ou similar, sob o ponto de vista químico. Substâncias naturais. Sobretudo, a alimentação, desde logo. A alimentação é fundamental. Por exemplo, depois, o chá de limão para a garganta, o xarope de cenoura por exemplo, para a tosse. os produtos à base de produtos das colmeias, portanto, cuidado com o açúcar, mas há vários produtos o pólen, há substâncias à base de pólen das plantas, das flores, que também são muito interessantes neste período de outono, para prevenir gripes e constipações, sobretudo gripes, e há vários produtos líquidos e portanto, não líquidos. Há a alimentação correta, há suplementos alimentares. Por exemplo, nesta altura do ano, é fundamental tomar vitamina C e um outro conjunto de vitaminas para reforçar o sistema imunológico, como o zinco e o selênio, por exemplo. Portanto, há aqui um conjunto de substâncias naturais que não são medicamentos e que, depois de instalada uma constipação e uma gripe, podem ser dados, ou até para prevenir uma gripe ou uma constipação, sobretudo a gripe. A melhor solução é o reforço do sistema imunológico. E há várias formas de reforçar o sistema imunológico e, por outro lado, não tomar medicamentos que deprimam o sistema imunológico. Por exemplo, os corticosteroides, que nesta altura são muitas vezes dados às crianças e aos adultos, são depressores do sistema imunológico. Portanto, estão a melhorar um sintoma num sítio e a prejudicar o estado geral da pessoa, porque diminuindo a sua capacidade imunológica, estão obviamente a abrir a porta a uma infecção de um vírus ou de uma bactéria. Agora, para finalizarmos, vamos falar de outra situação que também acontece com frequência quando há muitas gripes e constipações, que é as urgências entupirem nos hospitais. Quando é que realmente a pessoa deve ir a uma urgência estando num estado destes? Porque se calhar algumas pessoas já à mínima coisa já correm para a urgência depois. Pois, mas esse é um hábito que está criado na população e que tem outra origem. Tem a origem em que os seus médicos de família e os centros de saúde ou as unidades de saúde familiar não têm capacidade para atender a grande procura nestas alturas e as pessoas sentem-se aflitas. Não tem consulta, não tem médico, o médico não atende, como é que se chama? SNS 24. Dá uma resposta às vezes, e às vezes a resposta é dirige-se ao hospital. Ora,
Também depende do grau de literacia das populações, das pessoas, porque normalmente uma gripe ou uma constipação não é necessário ir ao serviço de urgência, portanto, com medidas... Mesmo com temperatura alta, toma a medicação, se calhar se a temperatura descer, não há necessidade de ir ao médico. Nem precisa muitas vezes nem precisa de medicação, é só esperar que passe, porque, como eu disse há bocado, uma gripe, rigorosamente, não dá nenhum medicamento que a cure. As pessoas é que pensam que, indo ao médico, que cura. E depois ainda há outra questão, é que nossa população está muito habituada a que o médico receite. E se o médico não receitar, não presta, não é bom. Não foram bem atendidos. Por exemplo, um bom conselho. Imagina, vai uma pessoa com gripe ao serviço de urgência e tem uma temperatura, imagina, de 37,5 ou 38, mas está fungosa, tem um certo sintomas nos olhos, lacrimeja muito, sente o picar na garganta. Um bom conselho do médico é dizer-se, olha, vá para casa, beba líquidos, água, olha, se a febre subir, cuidado com a febre, não vale a pena receitar-lhes nada porque naturalmente isto vai evoluir naturalmente. Ou seja, este conselho provavelmente não é aceitável pelas pessoas, porque eu já ouvi estes comentários e também já ouviste estes comentários que eu fui ao médico e ele não me receitou nada. Ora, pode não ter receitado nada com toda a propriedade ou pode não ter receitado nada por outra razão, mas eu estou a falar das situações em que a ida ao médico não obriga necessariamente a um receituário. Pode obrigar a alguns conselhos de alimentação, alguns conselhos de convivência, alguns conselhos até de permanecer em casa, de não ir ao trabalho, enfim, pode ter aqui um conjunto alargado de conselhos, mas não necessita obrigatoriamente de qualquer medicação. Nós gastamos medicamentos em excesso. Muitos medicamentos. Uma parte muito significativa, as pessoas tomam uma ou duas vezes, depois não tomam mais. Pois, e às vezes também, se calhar, de tomar tantas vezes já nem faz efeito, não é? Sim, também é verdade que há alguma resistência a alguns medicamentos por tomarem muito repetidamente. Mas aqui eu acho que aqui nem é o caso. Aqui a questão é que nós pensamos que a ida ao médico é meia cura, e não é. O médico é um aconselhador, digamos assim, ainda na medicina que nós temos, medicina curativa, acaba por curar os sintomas ou aliviar os sintomas, mas não vai à causa. E algumas causas até nem se sabe o que é, e outras causas não têm cura. Por exemplo, o que nós temos, mesmo os medicamentos antivíricos, chamamos de medicamentos antivíricos, esses medicamentos, ou sejam eles de natureza química, sejam eles de natureza naturais, digamos assim, da natureza, biológicos, mesmo esses não matam o vírus, ajudam a criar-lhe condições adversas para que ele não progrida, para que ele não se reproduza, para ele que não se multiplique. Mas curar, só o meu sistema imunológico, com os linfócitos, com os eosinófilos, ou com os monócitos, ou com os anticorpos, esses sim é que curam, é que matam o vírus e matam a bactéria. Portanto, estas noções, espero que os ouvintes tenham percebido e que eu tenha ajudado na percepção e tenha ajudado a melhorar a literacia em saúde das pessoas. De facto, estamos a falar de coisas que são muito complexas. Eu também peço desculpa se utilizei alguma terminologia médica menos compreensível, mas não é fácil falar desta matéria e falar numa linguagem totalmente acessível às pessoas. Eu espero que tenham entendido aquilo que eu disse. Sim, certamente ajudou um bocadinho a perceber pelo menos a diferença aqui das gripes, das constipações. Ficamos por aqui hoje, regressamos então daqui por 15 dias com mais algum assunto ligado à saúde. Pronto, boa tarde aos ouvintes.